Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver me ouvindo. Tudo bem com você, meu irmão, minha irmã? Eu espero sinceramente que você esteja bem e que as bênçãos do nosso Deus estejam sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida. Sei que por alguns tempos eu não tenho colocado os devocionais, muito raramente tenho colocado as leituras diárias, mas a gente tem colocado, meus queridos e minhas queridas, à medida daquilo que nos é permitido. Amém? Então, continue orando por nossa vida, pelo nosso canal, e que Deus venha acrescentar mais pessoas, né, para que essas pessoas possam ouvir verdadeiramente a palavra de Deus, porque nós temos muitos canais, né? Quando eu digo canais, eu não digo só aqui do YouTube, eu digo canais em toda a nossa vida, em toda a nossa existência, que nós percebemos o evangelho sendo distorcido e muitas vezes utilizado como arma de sentença para o indivíduo, quando na realidade o Senhor mandou que nós proclamássemos as boas novas. Bom, deixando a introdução agora, partiremos para a mensagem que nós iremos falar com você nesse momento que você me ouve. O título é Sou Hipócrita? Eu decidi abordar este assunto sobre hipocrisia porque muitas pessoas não sabem o real significado da palavra hipocrisia, né? Toda a pessoa que é hipócrita, ela exerce a hipocrisia. Mas afinal de contas, pastora, o que é hipocrisia? O que é ser uma pessoa hipócrita? O título é Sou Hipócrita? Eu estou perguntando para mim. Pergunte-se para você agora nesse momento. Olhe para o seu espelho, ou físico ou mental, e pergunte-se: eu sou hipócrita? Vamos tentar entender. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 33. Lá no finalzinho esse versículo 33, mas a gente vai fazer uma análise aí do capítulo 23, se eu não estiver equivocado, do versículo 23 até o 33. Mas o versículo-chave para nós é: serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Será para quem que Jesus falou isso? Para quem que Jesus Cristo chamou raça de víboras? Como é que você vai fugir da condenação e fugir do seu destino se você assim continuar de ir para o inferno? Para quem Jesus Cristo falou isso? Nosso Deus, amado Senhor Jesus Cristo falou isso. Para os hipócritas. Viu o quanto é grave isso? O Senhor Jesus chama toda e qualquer pessoa hipócrita de raça de víboras, e que o destino delas, se não mudarem, é a condenação e o inferno. Não sou eu que estou dizendo isso, Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 33. Mas vamos entender o que é hipocrisia. A palavra hipocrisia, quase que eu engulo que o hipócra, significa fingimento, falsidade. Tá, então, a palavra hipocrisia casou-se dois adjetivos e traduziu hipocrisia: fingimento, falsidade. O que é fingir? Fingir é inventar, fantasiar, simular, arremendar. Ou seja, fingir envolve um engano deliberado, consciente de enganar, de falsificar, de simular, de inventar coisas. O que é falsidade? A falsidade é a característica, ou seja, o adjetivo, a qualidade da pessoa que é falso. O que é falso então, pastora? Falso não é verdadeiro, não é verídico, é enganoso, é mentiroso, errôneo, errado, incerto, incorreto, inexato. Ser falso envolve tanto como fingir. Olha, os dois combinam direitinho. Ser falso envolve um engano deliberado e consciente. Ou seja, a pessoa que é hipócrita, ela faz isso de forma deliberada e consciente. Ok? Então, o que é hipocrisia? Fingir aquilo que não é. Eu digo para você que vamos pensar aqui numa coisa básica. Eu digo para você que eu ganho, sei lá, para te impressionar, eu ganho 10 salários mínimos, beleza? Eu tô mentindo, eu tô inventando. Aliás, isso não é só mentir. A falsidade, o fingimento vai além da mentira, tá? A mentira é produto da falsidade do fingimento. Ela também está ligada, atrelada a isso. Mas quando eu minto para
mostrar para a pessoa aquilo que eu não sou, eu estou sendo hipócrita, ok? Por quê? Porque eu estou usando uma máscara de uma coisa que não me pertence. Eu não ganho 10 salários mínimos, mas para te impressionar, eu vou dizer que ganho. Então, eu estou sendo falsa, eu estou agindo, estou fingindo, estou dissimulando, eu estou sendo incorreta. O que mais que é falso? Eu digo para você que eu sou cristã, mas a minha conduta, ela não confere com a conduta do cristianismo segundo as escrituras, não segundo o achismo. Porque se a gente for olhar, irmãos, para o que as outras pessoas pensam do cristianismo que nós vivemos, a gente vai ficar numa desgraça eterna mental e emocional fracassada, porque as outras pessoas muitas vezes apontam o dedo para nossa cara falando do nosso cristianismo, mas não olha para si próprio. Por que eu decidi trazer essa mensagem? Porque às vezes eu vou falar da pastora Kênia. Às vezes eu escutei as pessoas falar para mim assim: nossa, ela prega tão bonito, mas é hipócrita. Então vamos lá ver. Eu fui estudar para saber se eu sou hipócrita e eu tenho completa convicção de que eu não sou hipócrita. E você pode dizer a mesma coisa? Pode dizer que você não finge aquilo que você é, que você vive exatamente aquilo que você fala, que você vive exatamente de acordo com aquilo que você ganha, que você não quer impressionar ninguém. Se alguém chegar pra você num bar e falar assim, ó, você não é capaz de beber essa bebida, você fala, não sou mesmo, não quero, você vai embora pra casa, ou você vai beber pra agradar a outra pessoa e depois chegar na congregação e agir como se não tivesse bebido, que é um santo, uma figura maravilhosa. Ou você vai agir dentro da congregação de uma maneira e fora da congregação de outra. Dentro da congregação, você é santo. Fora da congregação, só o sangue de Jesus tem poder na sua vida. Não. Então, a pessoa que possui a característica de hipocrisia, ela é falsa e ela é uma pessoa que finge deliberadamente, conscientemente, para quê? Para poder ganhar o aval das outras pessoas, para tentar agradar as outras pessoas, fingir sentimentos, crenças, fingir sentimento que nós não temos, crenças que nós não temos, virtudes que nós não possuímos. É na realidade a característica do hipócrita. Você fala para a pessoa, eu te amo, mas as suas atitudes não condizem com a atitude de quem ama. Você diz para a pessoa que acredita em Jesus, mas aí vota no político que é a favor do aborto. Que Jesus é esse que você serve? Você diz que você é uma pessoa prendada, que você cozinha muito bem. Aí você precisa comprar a comida ou pedir para alguém fazer para você dizer que foi você que fez. Isso é virtude que você não possui. Você diz que canta muito bem, que é uma pessoa que acolhe, uma pessoa que faz de tudo. Mas na realidade, não é. Isso é característica de pessoas hipócritas. A hipocrisia, meus queridos irmãos e irmãs, deriva do latim e do grego e significa que a pessoa age de forma a representar um papel, como no teatro. Você me entende? Assim como os atores que usam máscara para esconder a sua real pessoa, a sua real personalidade, o seu real carisma. Tá? O hipócrita se esconde atrás de uma máscara e a pessoa pública, a pessoa que ele apresenta ao público é a pessoa do teatro, a persona que ele inventou e ele realmente acredita nessa pessoa que ele inventou. E outra, para essa pessoa que atrás nos bastidores ela é uma, mas na plateia ela é outra, sabe? Aquelas pessoas que tá lá na congregação, não dá um glória a Deus, pegou o microfone, nossa, pula no unção, dá rajada de glória a Deus e aleluia, aí quando larga o microfone, nem um glória a Deus e aleluia mais ela dá. Por quê? É a unção do microfone. É uma persona que não é ela. A que está sentada lá, que não abre a boca, que não dá glória a Deus, que não dá aleluia. Você pode falar, mas pastor, é a personalidade de cada um. Eu concordo. Cada um tem a sua forma de adoração. Mas a partir do momento que você só glorifica, que você só entra no reteté, se pegar no microfone, você está fingindo ser uma pessoa que você não é. E esta é a característica de uma pessoa hipócrita. Me perdoe, meu querido e minha querida. Eu sei que a palavra é dura. Eu sei, a palavra cortou em mim primeiro. E foi lançada muitas vezes na minha cara, e eu já vi muitos na congregação lançarem na cara de pregadores, de professores, de líderes religiosos, de irmãos que a pessoa não gosta dela e não vai com a cara dela. O que ela fala? Ah, aquela é um hipócrita, falando da boca para fora. Esvaziou o real significado da palavra hipocrisia, aí para ofender, para humilhar a outrem, vale tudo.
Então, achei necessário que nós fizéssemos esse estudo bíblico sobre o que é hipocrisia, para que eu e você possamos entender o que realmente é ser hipócrita. Para quando alguém apontar o dedo para nós e falar hipócrita, você saber, não, peraí, eu não finjo, eu não sou falsa deliberadamente, eu não uso uma máscara social, na minha casa eu não sou uma coisa e na igreja eu sou outra, no meu trabalho eu não sou uma coisa, na igreja e em casa eu sou outra, logo eu não sou hipócrita, logo essa pessoa está mentindo. Então, lasque-se a opinião que ela tem a meu respeito. Me desculpe que a expressão, a sua opinião a meu respeito, ela não tem valor algum. Sabe por quê, meu irmão? A sua opinião a meu respeito, ela não vai me retirar 1 milímetro da porta do inferno se eu estiver caminhando para lá. E ela não vai me colocar no céu nem 1 milímetro adentro a sua opinião. Sabe qual a opinião que vai me tirar do céu ou me colocar no céu? A minha própria opinião. Por quê? Porque se eu chamo você de hipócrita, meu querido e minha querida, sem você ser hipócrita, eu vou ter que dar satisfação para Deus. Eu, pastora Kênia, vou ter que dar satisfação para Deus do que eu te chamei de hipócrita e quando você não era. Aí sim isso é perigoso para mim. Então eu preciso entender o que é hipocrisia. E como diz o ditado comum aí, bem esdrúxulo, botar a minha barba de molho, para quê? Porque a salvação ela é individual. Eu não carrego João, não carrego a Maria para o céu, eu carrego a Kênia. E as falas da Kênia, e as atitudes da Kênia, e a moral da Kênia, e as características da Kênia, da pastora Kênia. E da responsabilidade com que eu prego as escrituras. E não do que você pensa, do que você diz ao meu respeito. Por que eu estou falando assim, meu querido? Porque eu quero que você pense a mesma coisa. O que o outro pensa ao seu respeito, até eu mesmo penso ao seu respeito, não vai influenciar em nada na sua vida. Você não vai se importar com isso. Promete para mim que a partir de hoje você não vai se importar com isso. Porque o que realmente deve importar é o que você é e o que Deus diz que você é. Amém? A hipocrisia, meus queridos, repetindo, é uma característica de todos aqueles, todos, sem exceção, que não agem pautados na verdade, que não agem pautados na sinceridade. Em público, ela é uma pessoa, em privado, ela é outra, ela é hipócrita. E por serem assim, eles podem dissimular qualquer coisa, eles podem fingir qualquer coisa, eles podem fingir sentimentos, intenções e ainda pior, acreditarem estarem no direito de cobrar das pessoas que propagam como verdade, ou seja, o brilho das máscaras que usam. Sabe aquelas pessoas que você está vendo assim? E quando eu falo para você ver, irmão, porque a Bíblia fala que nós devemos ser astutos e prudentes como a serpente. Mas é para você, não é para você vomitar em cima do irmão, não. Deixa que o irmão fale, que diga, que pense, que fale. Ele não tocou em você fisicamente, irmão, chegando a isso, entra no ouvido, faz a rotunda, abençoa o irmão, se possível for, e vai para casa. Aí você vai falar, mas pastor, isso não é fácil. Querido, você está falando com uma mulher que teve que controlar isso boa parte da vida, e hoje eu ainda tenho que, muitas vezes, dependendo do grau da outra pessoa, da audácia, da arrogância com que ela me trata, eu tenho que contar de 1 até 1000 para não ser grosseira. Não ser grosseira. E muitas vezes eu não tenho êxito na minha tentativa de não ser grosseira. Mas uma coisa eu posso dizer para você, eu não tenho compromisso com o erro. Se eu perceber que eu fui grosseira e fui injusta, eu peço desculpas. É assim que nós devemos ser. Porque a Bíblia não fala para nós sermos perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, o Senhor veria e nos buscaria. Nós temos que o quê? Amadurecer. Eu estou em processo de amadurecimento e eu creio que você também esteja. Então, para que nós possamos entender já falamos o que é a hipocrisia, né? O fingimento e a falsidade deliberada da pessoa que usa uma máscara em público e em privado ela é outra pessoa. Como essas pessoas que são hipócritas, elas se comportam? Quais são as suas primeiras características? Primeiro, tá? Elas são incoerentes nas suas ações, porque elas falam uma coisa e praticam outra. Exemplo, a pessoa fala para você assim, olha, amanhã eu vou fazer uma coisa para você. Ela não faz, mas depois ela fala assim, não, mas eu tive lá na casa da pastora Kênia, eu fiz e fiz. Nunca pisou, nunca fez. As palavras são incoerentes com as ações. A Bíblia fala, pelo fruto as conhecereis, tá? Que a gente vai conhecer a árvore é pelo fruto. Eu não sei por que raios d'água ainda existem muitos cristãos
analisando a vida do outro pelo sorriso bonito, pela roupa, pelo sapato, pelo carro, pelo salário, pela maquiagem, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, se fala bonito, se fala feio. Não foi isso que as escrituras nos ensinou e nos ensina. As escrituras nos diz que a árvore a gente vai conhecer pelo fruto. O que é o fruto? As ações, as atitudes. Se a pessoa fala uma coisa e depois faz outra, essa pessoa não é uma pessoa digna de confiança. Essa pessoa é uma pessoa para você, no mínimo, ter cautela. Ah, pastora, você está me ensinando a gerar contenda? Não, estou te ensinando a ser prudente. Estou te ensinando a ser sábio, porque a Bíblia fala para que nós devemos ser sábios. Então, essa pessoa, as palavras dela é incoerente com as atitudes. Uma pessoa que ela é verdadeira, ela busca ter coerência nas suas ações com a sua fala. Se ela diz pra você, eu vou, ela vai. Se ela diz pra você, eu não vou, ela não vai. Se ela diz pra você, eu vou te dar R$1.000, faça chuva, faça canivete. Se ela não chegar a você pedir perdão e falar, olha, me desculpa, eu fiz uma promessa tola, não posso te dar R$1.000, esses R$1.000, a professora de português falou real, mas é piada, tá, gente? Então, se ela não pode dar esses R$1.000, ela não chega em você, pede desculpa pela promessa tola que ela fez, ok? Ela é obrigada a cumprir. Se ela prometeu no público, porque muitas vezes tem pessoas que prometem isso pra você no meio da igreja e depois não dá, e todo mundo fica pensando que ela deu, não é? Isso é atitude de hipócrita, irmãos. As pessoas falam em público que vai fazer algo e depois não fazem e falam, ai, não me perdoa, eu não podia. Não, você vai ter que ir lá na congregação e falar em público. Você falou em público que queria fazer, agora que tal você ir lá em público e dizer, não vou fazer? Por que não vai fazer? Porque muitas vezes, irmãos, além da hipocrisia, tem traços narcisistas. E o narcisista, a pessoa que tem traço narcisista, ela pouco ou nada reconhece as suas falhas de caráter. Porque isso é falha de caráter, irmão. Uma pessoa ser hipócrita, ela tem muito carisma e pouco caráter. E muito pouco caráter moldado em Deus. Porque quando nós temos caráter moldado em Deus, embora nós venhamos a pecar por acidente, não deliberadamente, não conscientemente, a gente procura consertar o erro. Faz igual que as escrituras falou. Vai lá onde você deixou cair, lá atrás, volta onde você deixou cair o que você errou, volta lá, conserta e continua a sua caminhada. Porque não adianta você correr e andar 10 quilômetros. Se você falou uma coisa e você não cumpriu, você vai ter que retornar os 10 quilômetros para trás. Não tem coisa. Por isso que muitas vezes nós não recebemos as bênçãos do Senhor aqui na terra, e muitas vezes quando recebemos nós não usufruímos dela. Muitas vezes algumas pessoas acontece porque são colheitas da hipocrisia. Falam uma coisa e vivem outra. Certo, irmãos? O hipócrita, ele não é incoerente em nada. Ele critica todo mundo, irmão. Então é outra coisa. Ele não faz, finge que faz, e depois ele fala assim, ó, eu fiz, eu quero ver você fazer igual. Isso é hipocrisia, isso é crítica infundada, tá? Ele aponta para os problemas dos terceiros como se fosse um ser superior, isento de falhas. Isso não existe. Eu sou falha, você é falha, todos nós somos falhos. Não tem essa de superioridade nos invadir a alma, o coração, e a gente acreditar que está agradando a Deus, que está honrando a Deus. Eu não sei que Deus que você está servindo, mas o Deus das Escrituras, o Yahvé, o Yeshua HaMashiach, você não está agradando. Segundo ponto, respeitam apenas quem tem algum tipo de poder. Toda pessoa hipócrita, ela é chegada na pessoa que tem poder, a pessoa que pode dar alguma coisa para ela. Ela trata bem o patrão, ela trata bem alguém que está com uma posição de autoridade, ela trata alguém que pode dar alguma coisa que ela deseja, mas se a pessoa não estiver numa posição de autoridade, se não for o patrão, se não for o pastor, ou uma posição de autoridade qualquer, se a pessoa não tiver algo a oferecer para ela, você vai encontrar a verdadeira face do narcisista. A face que ele não mostra para ninguém, que ele só mostra lá no secreto. Ele vai mostrar para a pessoa que ele considera inferior a ele. Sabe por quê, irmão? Porque ele é um hipócrita, ele vive de falsidade, ele vive de fingimento. E como ele usa essa máscara para conseguir poder, para conseguir galgar até profissão, subir na profissão, sem precisar de conhecimento, sem precisar de fazer esforço, de estudar, de nada, ele vai sim, irmão. Ele vai pisar no mais fraco. Ele vai mostrar para quem é superior que ele é o bom, que ele é o bambambam. Mas para quem não é superior, ele vai mostrar que está alguém que é melhor que você. Irmãos, será que você realmente é cristão e conhece o Deus que você tem servido?
Outra coisa, quando fala desse segundo ponto, respeitar. O patrão, ele até brinca, sim senhor, não senhor, trata com toda reverência e honra. A pessoa que ele não vai lhe oferecer nada, não está em nenhuma posição de autoridade, ele é mal educado com essa pessoa, ele é grosseiro, ele é sem educação. Por quê? Afinal de contas, é um ser inferior e não merece respeito e honra. A Bíblia fala que nós devemos dar honra a quem merece honra, dar honra a todas as pessoas. Por que todas? Porque todas nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ora, a pessoa pode não prestar, mas a Bíblia fala que o Senhor nos criou a imagem e semelhança do Altíssimo e que Jesus Cristo deu o seu sangue por todos nós. Por isso nós devemos honrar essa pessoa, porque ela é tão importante quanto eu ou quanto você. Não importa a posição que nós estejamos, não importa se nós possamos possuir ou não alguma autoridade, ou oferecer algo ou nada para alguém. Todos nós somos merecedores de respeito e honra. E quando eu digo honra aqui, não estou dizendo de puxa-saquismo, não estou falando de bajulação, mas eu estou dizendo da sinceridade, a coisa verdadeira. A pessoa cantou bonito, você não vai falar, nossa irmã, como você canta maravilhosamente. Isso é mentira, isso faz parte da hipocrisia. A pessoa cantou feio, mas você precisa elogiar ela, procure uma coisa verdadeira para ser elogiado, de menos a voz, porque aí, irmão, você está mentindo, está sendo falso, está sendo hipócrita, e o Senhor Jesus Cristo não se agrada disso. Tópico 3. Criticam aqueles que estão melhores do que eles. Por que o hipócrita critica alguém que está numa posição melhor que ele? Ora, nós acabamos de falar no tópico 2, se alguém está melhor que ele vai tentar bajular para conseguir alguma coisa. Veja, alguém que pode dar alguma coisa para eles. Mas tem pessoas que estão em posição de destaque, em posição de superioridade, que ignoram esse hipócrita. O que ele vai fazer então? Ele vai pegar a qualidade, ele não vai pegar o defeito não, irmão, ele vai pegar a qualidade dessa pessoa e vai começar a falar mal da qualidade dessa pessoa para os outros. Por quê? Porque nós temos a infeliz tendência a ouvir sobre uma pessoa dos outros e não dela mesma. Como assim, pastora? Exemplo, quer saber da pastora Kênia? Pergunte para a pastora Kênia. Não pergunte para o João, para Maria, para o Joãozinho. Não pergunte para o Luquinha. Pergunte para a pastora Kênia. Por quê? Porque eu, abaixo de Deus, eu sou a pessoa que mais conheço sobre mim. Mas por que o hipócrita ele tem sucesso e todo fofoqueiro tem sucesso quando vai contar para outra pessoa? Porque, infelizmente, você tem ouvidos hipócritas e tem ouvido de fofoqueiro. Me desculpa. Se você não tiver ouvido de hipócrita e ouvido de fofoqueiro, quando a pessoa começar a falar mal de outra pessoa, não interessa se essas palavras são verdadeiras ou não, você interrompe. Eu, certa vez, conversando com uma terapeuta, eu falei para elas assim, mas o fulano falou mal de mim e veio contar pra mim mas como é que você soube? Aí a pessoa falou, mas como é que você soube que o fulano falou mal de você? Eu falei, porque a minha amiga falou. A sua amiga tá trazendo essas coisas pra você, então você vai perguntar pra sua amiga o que foi que a sua amiga utilizou para te defender diante da pessoa que tá falando mal de você. E eu pensei, rapaz, eu nunca tinha pensado nisso. E eu segui a orientação dessa terapeuta. A amiga, como sempre, a amiga, né, entre aspas, veio trazer aquele ditado, né, o leve traz. Aí eu perguntei, peraí, a pessoa falou de mim. E o que você falou para me defender? Irmão, o silêncio foi sepulcral. Sabe por quê, irmão? Se alguém vai falar mal de você para a pessoa que se diz sua amiga, ou para a pessoa que está levando e trazendo para você, é porque a outra pessoa que está falando mal de você se sentiu confortável, segura para poder falar mal de você. Porque se ela não se sentisse segura, confortável, o outro jamais, o hipócrita, o fofoqueiro jamais encontraria um terreno fértil para ouvir tais críticas, para ouvir tais fofocas. Certo, irmãos? Certo, meus amados? Estamos entendendo até aqui? O hipócrita, irmão, é um fofoqueiro em potencial. O fato de não querer se sentir por baixo de ninguém, de se sentir incapaz de outra pessoa, só vai sair de dentro dele, porque ele é uma pessoa que tem um sentimento de inferioridade muito grande, porque toda pessoa que fala mal do outro, irmão, ela lá dentro dela, ela tem um grande sentimento de inferioridade.
extremamente absurdo, que é daí que o diabo encontra portas de legalidade para agir na vida dela. E aí, ao invés dela se consertar com o Senhor, ela dá lugar para o diabo agir. O fato de não querer se sentir por baixo faz com que essa pessoa seja incapaz de se alegrar com as conquistas alheias. Se ela vê você conquistando, se ela vê você feliz, ela fica triste. Ela vai procurar alguma coisa para botar defeito. Nossa, você pregou bem, mas... Nossa, você cantou bem, mas... Nossa, você fez isso, mas... É claro, meu querido, que aqui vai haver exceções. Tem pessoas que realmente nos amam, que vai chegar para nós em privado, em particular, e vai dizer, olha, você falou coisa merda no púlpito lá quando você pregou. Aí você vai ter que ouvir. Lembra, a gente não está falando de uma pessoa que vai te chamar em privado para te criticar. O hipócrita, geralmente, quando ele vai fazer uma crítica pejorativa, ele faz em público, que é porque é para mostrar que ele é superior. Tá? E ele vai fazer em público por quê? Porque muitas pessoas vão entender que ele não é uma pessoa desagradável. Mas a maioria, irmão, existe no nosso meio muitas pessoas doentes emocionalmente. A maioria não vai se sentir de forma desagradável e vai ouvir essa pessoa. E aí o que acontece? Ele vai se sentir feliz porque você se sentiu mal. Entende, meu querido? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você estiver me ouvindo. Tudo bem com você, meu irmão, minha irmã? Eu espero sinceramente que você esteja bem, que as bênçãos do nosso Deus estejam sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida. E que as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescentam dores, te alcance. Amados e amadas, nós no dia de ontem começamos o nosso estudo sobre hipocrisia. E começamos a detalhar o comportamento do hipócrita e as suas características. Paramos no tópico 3. Vamos então dar continuidade e vamos para o tópico 4. Vamos rever primeiro o tópico 1, 2 e 3. Tópico 1 nós falamos da incoerência. O hipócrita fala uma coisa e faz outra. Tópico 2, eles respeitam só apenas as pessoas que têm algum tipo de poder ou pode lhe proporcionar algum tipo de vantagem. Tópico 3, eles criticam aqueles que estão melhores do que eles. Por quê? Porque eles são criaturas que têm sentimento de inferioridade. E para se sentir feliz, ele tem que rebaixar o outro. Ok? Então hoje nós vamos adentrar o tópico 4. O tópico 4, característica do hipócrita, fazer fofoca o tempo todo. Tópico 3 já estava abrindo espaço para isso, né? Porque a partir do momento que eu critico uma pessoa, então o próximo passo vai ser o quê? A fofoca. E a Bíblia fala, irmã do céu, que Deus odeia e abomina a fofoca. Aí eu não vou trazer aqui as referências bíblicas, mas eu quero que você vai buscar na sua Bíblia aí, tem Bíblia de estudo, ou então entra no Google e coloca assim, o que Deus fala sobre a fofoca. Irmão, você não vai herdar o reino de Deus, nem eu herdarei o reino de Deus, tá? Vou ficar fora se eu for uma pessoa que tem o hábito de fazer fofoca. E você também. O principal assunto da pessoa hipócrita é a vida alheia. Ai, que vergonha. Isso é vergonhoso, irmão. Você me perdoe. É vergonhoso. Porque quando alguém chega para falar mal de outra pessoa para mim, porque muitas vezes eu sou conselheira, né? As pessoas vêm, desabafam, e eu tenho que separar o que é desabafo e o que é fofoca. Quando eu vejo que é uma fofoca pura, eu já corto pela raiz. Sabe por quê, irmão? A fofoca em mim tem ponto final. Ela não vai fazer vírgula. E tem que ser assim com você. Nós temos que botar um ponto final na fofoca. Não é no fofoqueiro. É na fofoca. É você falar pra pessoa, olha aqui, acabou. Eu não quero esse assunto na minha casa. Você é bem-vindo aqui. Mas para falar mal das pessoas, você não será bem-vindo. Ah, pastora, mas isso é muito radical. Precisa ser radical, irmão. Sabe por quê? O inferno, a Bíblia fala, vai ter dor e ranger de dentes. Eu não quero ir pra lá. Você quer? Só por ouvir fofoca, ou espalhar fofoca, dar crédito pra fofoca? Eu não quero. Então não queira também, ok? Então, o hipócrita, a vida dele é falar mal da vida das outras pessoas. Assim, ao invés de se concentrar em si próprio, em melhorar a sua vida, moldar o seu caráter de acordo com a palavra de Deus, se qualificar profissionalmente para que esse sentimento de inferioridade saia dele, ele utiliza a sua energia, irmãos, para, sabe, a energia que Deus deu para ele de forma assim, vergonhosa, desperdiça o seu
tempo querendo descobrir a vida das outras pessoas de casa em casa. Ele chega. Você sabe fulano, é Manquene? Você viu como é que ela estava ali? Você viu que estava com o irmão Joãozinho? Irmão, foge desse tipo de irmão. Se eu não estiver equivocado na carta dos Coríntios, lê toda e depois você me conta se eu estou falando a verdade ou não. Eu sei que eu estou, mas eu quero te cutucar para você ler a palavra de Deus. Fala o quê? Que nós não devemos nem sentar com esse tipo de pessoa para tomar um copo d'água. Por quê, irmão? Porque você já pensou? Na lei secular, fofoca é calúnia e difamação. Calúnia e difamação, irmão, cabe processo. Eu já vi uma irmã, quando eu morava em Portugal, foi presa por calúnia e difamação dentro da igreja. A outra irmã foi lá na GNR e denunciou ela por calúnia e difamação, irmão. Eu sei que a Bíblia fala, que nós não devemos levar uns aos outros, levarmos os irmãos da fé em juízo, irmão. Mas tem hora que a pessoa, ela passa assim, dos limites. Chega ao limite tal, irmão, que se eu for contar pra você, porque como eu sou conselheiro, eu escuto muitas pessoas contando, desabafando pra mim as coisas. Eu já ouvi irmã falar que engordou e a outra saiu esparramando pra igreja inteira que ela estava grávida, ao ponto de no dia da Santa Ceia o pastor ter que chamar ela para confirmar se estava grávida ou não. Aí a gente não sabe o que é mais vergonhoso, se é a fofoca ou o pastor chamar em privado para perguntar se a irmã está grávida por causa de uma fofoca. Irmão, o sangue de Jesus tem poder, que o diabo repreenda esse espírito de fofoca no meio do crente. Eu costumo falar quando eu prego que há 3 coisas que o cristão, quando aceita o Senhor Jesus Cristo, ele demora a largar de fazer. É mentir, fazer fofoca e parar de comer igual um glutão. São 3 coisas. 3 coisas. Ele enxerga a homossexualidade como pecado, adultério, prostituição. Ele enxerga sua saia curta. Ele enxerga se você está doente, você está em pecado. Mas ele não enxerga que ele mente, que ele faz fofoca, que ele come até morrer. Ele come para morrer, ele não come para viver. Isso também é pecado. Isso diz as Escrituras. Se que você alguma vez leu as Escrituras, porque se você ler, com certeza você vai estar dizendo, concordando com o que eu estou falando. Não é palavra da pastora Kênia, é a palavra de Deus, está escrito nas Escrituras, ok? Então, quando ele faz isso, de casa em casa para descobrir, irmão, aí vai gerar contenda, gerar divórcio, inimizades, certo? Vai gerar desemprego. Irmão, eu já fui mandado embora de um lugar por causa de fofoca. De fofoca. Aí é o que eu fico pensando, como essa pessoa consegue dormir depois de ir lá, que as pessoas chamam de X9 fofoqueiro. Irmão, o X9 é funcionário de Satanás. Até quando você vai continuar trabalhando pro diabo e dentro da igreja abrindo a sua boca para falar mal dos outros fora da igreja e dentro da igreja abrindo a sua boca para glorificar a Deus? Você tá achando que Deus está se agradando disso? Não, Jesus te chama de hipócrita e vai falar para você o seguinte: raça de víboras, como é que você, se continuar nesse comportamento, vai fugir do inferno? Isso é palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 33. Vamos vigiar, irmãos, vamos ler as Escrituras e moldar a nossa vida. Quando o Senhor nos pede para vigiar, é a nossa vida, não é a vida dos outros. Porque a vida do outro, irmão, ela é privada. Seja respeituoso. Se alguém contar alguma coisa para você, cerre os seus ouvidos, que ninguém mais saiba através de você o que houve, o que alguém contou. Você precisa gerar confiança. Sabe por quê? Se você não gera confiança, irmão, o que Deus vai fazer com você na obra, se Deus quer pessoas trabalhadoras, fiéis e confiáveis? Aonde? Que lugar da obra? O Espírito Santo vai colocar você em lugar nenhum. Se você estiver na obra sendo fofoqueiro, saiba, não foi o Espírito Santo de Deus que te colocou, foi o diabo mesmo. Você está sendo usado pelo Satanás. Não sejamos usados pelo diabo, irmão, ao fazermos fofoca. Vamos cerrar os nossos ouvidos e vamos botar um ponto final nessa conversa fiada. Amém? Sempre desconfie, meu querido, de alguém que tem como principal assunto temas que não diz respeito à sua própria vida, à própria vida dele, que não diz respeito ao jornal, que não diz respeito a um projeto, a um estudo, mas que se diz respeito à vida privada de terceiros, ok? As pessoas saindo nas casas dos outros para falar da vida de terceiros, a vida de outrem, é uma pessoa que você deve cerrar a porta na cara dela sem dó nem piedade. Tranquilo, irmãos? Tópico 5. O hipócrita ajuda alguém só quando ele pode obter vantagem. E, irmão, cada tópico que eu leio, mais indignado eu fico, né?
O hipócrita, ele só ajuda quando ele quer obter vantagem. Sabe aquelas pessoas que vai te ajudar, tira foto, bota na internet pra mostrar todo mundo que ele é bom, todo mundo que ele é gostoso, ele te ajudou. Aquelas pessoas que vai pedir oração, vai lá na frente da igreja, a pessoa confiou uma coisa, ela vai lá pra frente da igreja, vamos orar pra irmã Maria, porque irmã Maria tá sofrendo muito, a filha dela tá prostituindo. Ela tá mostrando que ela, querendo mostrar pros outros que ela é uma boa fiel, mas na realidade ela tá fazendo fofoca, irmão. Fazendo fofoca da irmã Maria. E aí ela tá pedindo ajuda pra irmã Maria, porque na hora que ela pede ajuda no púlpito, qual é a vantagem que ela ganha? A vantagem de ser uma pessoa pia, uma pessoa piedosa. Não é não, irmão. É um satanás. Me perdoe, a palavra é dura, essa mensagem é dura e eu vou usar de toda a dureza que for possível. Se você estiver incomodado, você que não é hipócrita, por gentileza, não é para você, é para os hipócritas. Se você reclamar, sinto muito, a carapuça serviu, não veste não. Aproveita que você está ouvindo, tira essa carapuça e joga fora, porque senão você não vai entrar no reino de Deus, não. Ok? Então, repetindo, ser bom não é apenas ajudar quem precisa, ok, irmãos? É ajudar sem nenhum tipo de interesse. Uma pessoa hipócrita também desenvolve muitas ações de caridade. Por quê? Porque a caridade confere status. Qual que é o status? É uma pessoa boa. E uma pessoa boa, irmão, a Bíblia fala que muitos vão se animar a morrer pelo bom e poucos pelo justo. Então, se eu faço caridade, logo eu sou uma pessoa boa, logo muitos vão se animar a fazer alguma coisa para mim, ok? Mas a pastora queria estar sendo dura quando fala dos hipócritas, mas estou sendo justa porque estou falando a verdade. Então, segundo as escrituras, se eu não for boa para você me ajudar, logo só por eu estar pregando por você, você não será bom para mim se você não for a pessoa que está moldando seu caráter em Cristo. Assim é o hipócrita. Ok? O único objetivo do hipócrita é se destacar como pessoa boa, como pessoa maravilhosa, como servo de Deus. Ele pode dizer que é até pecador, mas ele é uma pessoa que lutou, é uma fênix que surgiu da cinza. Eita hipócrita, hein? Mentiroso, fingido e finge deliberadamente, porque lá no fundo, irmão, ele sabe que ele não é tudo isso. Por isso, irmão, preste bem atenção para saber diferenciar aquelas pessoas que ajudam de forma desinteressada com as pessoas que ajudam com interesse que você dê alguma coisa, com interesse de obter alguma coisa do grupo ou uma coisa em particular. Se as pessoas estão te ajudando, irmão, por interesse, tenha coragem e ousadia de confiar no Deus que você serve e rejeitar essa ajuda. Isso é orgulho? Não, irmão, isso é preservação de valores, isso é integridade. A pessoa te humilha, te distrata, inclusive fala mal do Deus que você serve, e aí depois vem te ajudar e fala, tá vendo? Olha, eu tô fazendo por você. E muitas vezes fala assim, eu tô fazendo por você o que seu Deus não faz. Aí você vai falar, não, quando Deus quer ajudar, até o diabo vem e ajuda, eu vou pegar. Não, irmão, não mistura as coisas. A pessoa tá falando mal de você, fazendo fofoca, tá tirando foto da sua casa enquanto tá te dando dinheiro, tirando foto da sua miséria para expor você. Ou então falou mal do seu Deus e você vai pegar o dinheiro dessa pessoa, então você não serve a Deus não, irmão, porque o Deus que nós servimos não vai permitir que uma pessoa que fale mal dele venha te ajudar. Davi, quando foi comprar, eu gosto muito de pensar em Davi e Abraão, que quando foi enterrar seus entes queridos, as pessoas queriam doar para ele o local do enterro, né? E depois, posteriormente, podia até cobrar, porque não foi comprado, né? Foi doado. A pessoa podia pedir ressarcimento. O que eles falaram? Não, eu não quero nada que eu possa oferecer para os meus entes queridos, nem a Deus aquilo que eu não possa obter de maneira idônea. Ok, irmão? Vamos falar de maneira idônea, porque o Abraão e Davi falam que eu não possa usar dos meus esforços. Mas aqui eu não quero entrar de forma egoísta e dizer que é orgulhoso. É claro que quando nós estamos passando necessidade, nós temos que ser abertos a aceitar colaboração. Mas essa colaboração, ela não pode desrespeitar os nossos valores cristãos. E ela não pode deixar que o outro faça de nós, irmão, vitupério em público. Você tá entendendo? Tirar foto e botar na internet e falar, eu tô ajudando a pastora Kênia, que é da Igreja Assembleia de Deus. Ninguém ajuda ela, só eu que tô fazendo. Agradece, irmão, mas nunca mais aceita uma ajuda dessa pessoa. Isso não é orgulho, não. Isso é preservação de valores, é integridade. Tópico 6. O hipócrita está sempre exaltando a si mesmo. Claro, ele é um ser perfeito, tá? Se ele jejuar, se você jejua 2 horas, ele jejua 4, porque ele é melhor. Ok?
Mas vamos tomar cuidado, tá? Tudo tem exceções, né, irmão? Porque eu pensando que no jejum, eu tava falando pra irmã esses dias que eu fui curado de uma alergia, porque eu fiquei 4 dias e meio de jejum, né? Mas isso é para outra mensagem. Mas o que eu quero dizer, quando a pessoa fala isso para vangloriar-se, para mostrar assim, ó, eu jejuei 4 dias, eu sou melhor que você. Para você ser melhor que eu, você vai ter que jejuar 5. Eu não contei nesse interesse, né, irmão? Eu contei porque realmente eu fui curada assim, né, da alergia. Tava muito inchada, né? Mas voltando aqui. O hipócrita, ele exalta a si mesmo. Tudo que ele faz é melhor. Eu sou uma pessoa muito honesta. Nos peço perdão que às vezes eu gravo de noite, mas às vezes vai sair algum som, tá bem? O hipócrita vai dizer, sempre ajudo quem precisa, mas daquela maneira, tirando foto e mostrando, né? Porque ele é bonzinho. Faço de tudo pelos amigos e familiares. Veja, irmão, tanto uma pessoa boa, realmente boa, quanto o hipócrita, eles podem falar essas palavras. O que vai diferenciar? As ações. A árvore a gente conhece pelo fruto. Enquanto a pessoa que realmente faz isso de todo o coração, ela vai falar isso para gerar em você um fruto de ajudador, de conselheiro, uma pessoa como ela, para gerar vida. O hipócrita vai falar para exaltar a si mesmo. Aquela pessoa tipo, se eu não tivesse aqui e orado para a irmã Kênia, jamais ela teria curado, porque eu não estaria aqui. É mais ou menos esse naipe, tá? Esses são alguns, irmãos, os exemplos das falas bastante duvidosas da pessoa que tem a característica de hipócrita. Na realidade, essas pessoas possuem uma grande insegurança, uma confusão em relação a tudo que a cerca. Então ela quer se relacionar, ela quer ser bem sucedida, mas ela acha que ela não consegue porque ela não tem estudo suficiente, porque ela é inferior, porque ela é de família pobre, porque ela é negra, porque ela é gay, porque ela é minoria, sei lá que coisa que o diabo botou na cabeça dela, mas ela se sente inferior. E para amenizar isso de maneira rápida, ela não quer passar pelo processo de transformação, o processo do estudo para ter uma qualificação melhor, ela não quer passar o processo de realmente ajudar, andar a pé, limpar a casa de alguém, levar alguma coisa, não, ela quer rápido. O tópico 7. As pessoas hipócritas fazem de tudo para impressionar terceiros. Irmão, não importa se ela vai ganhar uma vantagem grande ou pequena, ela vai fazer de tudo para impressionar. Porque a autoimagem dela, a autoafirmação dela depende desta aprovação. Ok? Então, essas pessoas, como eu falei lá do tópico 6, para se autoafirmar, ela vai ficar neste grupo que autoafirma ela. Porque se ela tiver um grupo ou uma pessoa individual que mostre para ela, bota um espelho na cara dela e mostra realmente a persona que ela é, o que ela realmente é, ela vai evitar este grupo, vai falar mal deste grupo, e ela vai evitar essa pessoa e vai falar mal dessa pessoa, e ela não vai gostar deste grupo e ela não vai gostar dessa pessoa. Mas o motivo pela qual ela não gosta do grupo, ela não gosta da pessoa, não é por causa da pessoa, mas sim porque ela não consegue impressionar essas pessoas. Por ela não conseguir, então a maneira mais fácil é o quê? Essas pessoas não prestam. Eu sou bom, eu sou uma pessoa maravilhosa, mas todas essas pessoas aí não prestam. Toma cuidado, irmão, com isso. Se você pensa assim, será que você não está se enganando? Porque o seu sentimento de inferioridade é tão grande que para que você esconda o seu verdadeiro eu, você precisa de uma autoafirmação, ainda que seja mentirosa, de um grupo ou de um indivíduo? E aonde fica a verdade? Te pergunto. Os hipócritas, irmãos, grande parte das suas ações são motivadas por um desejo de impressionar as pessoas. O que é mais do que um indício, uma afirmação, uma prova de que essa pessoa é insegura e carente e tem uma péssima autoimagem. Para isso, eles podem fazer tanto coisas boas quanto coisas ruins para chamar a atenção. Eles podem lavar uma casa, carregar uma cruz até a Trindade, ou chegar num lugar e falar, bater na outra pessoa ou roubar para impressionar outro, sabe? Esses meninos que caem na droga, que caem no roubo, de gangue, faz para impressionar. Ele foi aceito pelo grupo. Ele impressionou o grupo, então ele vai ficar no grupo e vai fazer tudo pelo grupo. Aí ele mata, ele rouba, ele droga, ele bebe até cair. Ou a menina sai aí tendo relacionamentos
igual corrimão de estação rodoviária. Por quê? Porque o grupo que ela pertence aprova, ela impressionou este grupo. Por isso que é de suma importância a congregação. E primeiro, a casa, o nosso lar. Segundo, a congregação, que é a nossa segunda família. E segundo a palavra de Deus, a família mais importante é a família da congregação, porque a Bíblia fala que a gente tem que tomar a primazia pelos da família da fé, ou seja, os da família da fé ainda é muito mais importante do que a nossa família. Quando eu digo isso, por quê, irmão? Pelo ambiente de crescimento, não é porque nós devemos tratar mal da nossa casa e bem da igreja, não é nada disso. É o ambiente de crescimento, o ambiente da igreja, irmãos, ele vai nos moldar muito, muito mais profundo do que o seio da nossa família. O seio da nossa família vai nos moldar muitas vezes só para o mundo natural, o da igreja tanto para o natural quanto para o espiritual. Então, se esse indivíduo que é hipócrita, ele receber impressões erradas de autoafirmação para reafirmar a sua insegurança, reafirmar a sua carência, reafirmar as suas mentiras, irmão, você vai estar produzindo anticristãos. Porque aquele é um lugar espiritual, e a Bíblia fala que mentir é pecado, ser falso é pecado, que a hipocrisia é pecado, que Deus não agrada, e você está afirmando porque, eu tô com dó de magoar o irmão, tô com dó. Irmão, você não tem dó não, você é outra pessoa doente, irmão, precisa de ajuda. Você tem dó? Você chama ele em privado, de falar com ele com amor, que o que ele está fazendo ou ela está fazendo não condiz com as escrituras. Você está livrando a alma dela do inferno. Se você não faz isso, porque é dó, porque eu não quero criar confusão, você se tornou cúmplice. E vai ter que dar satisfação para Deus por essa cumplicidade. É muito sério. A família cristã é um ambiente sério, irmão, que a gente deve levar a sério. 8º ponto. Falam muito e fazem pouco. É aquela coisa que nós falamos lá no primeiro tópico. As ações não condizem com a fala, né? Não há coerência nas atitudes do hipócrita com as suas ações. Ele fala que vai e não vai. Ele fala que vai fazer e não vai fazer. Ou ele faz e larga pela metade, porque ele tem que falar, mas eu tentei. Mas é aquela tentativa que não tem amor, não tem paixão, não tem sacrifício, não tem envolvimento. Sabe? Aquelas pessoas que você fala pra elas assim, vamos me ajudar, vai fazer uma galinhada, uma pamonhada, sei lá, esses programas que a congregação gosta de fazer para arrecadar dinheiro, a pessoa fala, não conte comigo não, tá? Não conte não, porque aqui eu só posso com isso aqui e eu vou ajudar nisso aqui. Ela tá mentindo, irmão, porque na realidade ela não quer estar nem aí pra você. A vida dela, ela tanto faz, ela faz as coisas, ela faz por muito pouco. Isso também, irmão, é uma forma de ser falso. Não está ali atento, ajudando a atividade da família cristã, tá? Vamos continuar aqui. Eles falam muito e fazem pouco. E aí uma equipe, o que é a equipe? A equipe é quando todo mundo trabalha por um bem comum. O que é um grupo? O grupo trabalha cada um por si, esperando um resultado de equipe, mas não vai ter. A equipe, quando trabalha em equipe, ela tem um resultado de equipe. O grupo trabalha, a pessoa quando trabalha em grupo, tentando obter um resultado de equipe, ela nunca vai ter um resultado de equipe, ela sempre vai ter um resultado de grupo, ou seja, muitas vezes um fracasso. Por quê? Porque uma pessoa hipócrita, falsa, fingida, invejosa, fofoqueira, irmão, elas não sabem trabalhar em equipe. E se ela trabalha em equipe, ela trabalha reclamando somente se, porque aí você fala assim, mas eu conheço a fulana, ela fala mal de todo mundo, mas ela está em toda atividade da igreja trabalhando, irmão. Todo mundo pode estar trabalhando em equipe, mas ela individualmente está trabalhando como grupo. Ela está trabalhando pensando no proveito dela e está trabalhando nela, ok? Por que eu falo que ela está trabalhando como grupo? Porque o trabalho dela é vão no Senhor. Me perdoa falar isso. Toda pessoa que faz alguma coisa pensando no que ela vai ganhar depois, ou tirando fotografia e botando na internet, ou tirando e mostrando quanto ela é boazinha, segundo as escrituras, ela já recebeu o seu galardão. Ela não vai receber mais o seu galardão. Por quê? Porque ela trabalhou individualmente. Ela não trabalhou como equipe, ela trabalhou como grupo. Então, ela vai colher os seus louros aqui na terra. Isso está nas escrituras. Tá? É necessário que nós fiquemos de olho, irmão, nas escrituras, para que nós não venhamos cair em tentação. Aí você fala, mas pastor, isso é muito desgastante. Irmão, desgastante é você viver nesse mundo a vida toda, sofrer, morrer por inferno. Isso sim é desgastante. Devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, tendo devocional, lendo as escrituras todos os dias e mudando nós, cada leitura que nós fazemos, né? Essa leitura serviu para a irmã Joana. Não, irmão.
Essa leitura serviu para a pastora Kênia. É para a pastora Kênia que essa leitura devocional tem que funcionar. Porque eu só levo a pastora Kênia para o céu, eu não levo a irmã Joana. Aí você fala, mas pastora, você prega, você ensina, você vai ensinar a pessoa e ela vai para o céu. Eu vou ensinar a pessoa, irmão. Mas não sou eu que vou mudar ou moldá-la, certo? Eu estou te ensinando a palavra de Deus. Mudar e moldar a sua vida de acordo com a palavra e aceitar o Jesus, embora eu tenha lançado a semente, não é função minha. A Bíblia fala que é o Espírito Santo de Deus que convence o pecado, do juiz da justiça. E se o Espírito de Deus, ele vai fazer o quê? A Bíblia fala, eu chegarei e baterei na sua porta. Se você abrir, eu entrarei e cearei convosco. Então, tudo depende de você. Não depende nem do Espírito Santo, nem depende de mim. Ah, blasfêmia, não depende do Espírito Santo, irmão. Vai bater. Se você abrir, ele vai entrar e vai cear com você. Então depois que você abre, o Espírito Santo entrar, aí todas as palavras que eu estou te ensinando da Bíblia virarão semente frutífera no seu coração. Caso contrário, irmão, você vai ter pavor de mim, você vai ter ódio de mim, vai me chamar de arrogante e vai me chamar de sabe tudo. E sabe lá Deus o que mais você vai me chamar. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver me ouvindo. Tudo bem com você, meu querido, minha querida? Eu espero sinceramente que você esteja bem, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida. E que as bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescentam dores, hoje, agora, nesse momento, agarrem você e não te deixe. Amém? Meus queridos, nós estamos falando sobre hipocrisia. O título é Sou hipócrita? Você é hipócrita? Eu sou hipócrita? Nós estamos estudando para aprendermos se nós somos hipócritas. Aqui eu não quero falar se você é, eu quero perguntar se eu sou. Então eu estou descobrindo que até agora eu não sou hipócrita. E você, diante desse estudo, diante dessa chibata que a pastora queria estar dando, que eu tô aqui igual Jesus Cristo no templo, lá, só chibata. Mas me perdoe, irmãos, se você não é pra você. Mas se você é, a pastora queria te pede com muito amor e carinho, faça como Davi, a tua vara e teu cajado me consola, Jesus. Fala isso, a vara do Senhor, o cajado do Senhor te consola e muda de vida, ok? Vamos então ao tópico 9. Nós estávamos falando do tópico 8, foi o último. E vamos ao 9. Os hipócritas, né, que nós estamos falando da característica, dos comportamentos das pessoas hipócritas. Os hipócritas, eles estão sempre querendo chamar a atenção. Ele é a última Coca-Cola do deserto, sabe? Ele é a última bolacha do pacote. Ele é o bambambam, ela é a bambambam da história. É a estrelinha de Jesus, sabe, irmão? Aquela assim, ó, a minha estrelinha não deixarei brilhar, né? Não deixarei de brilhar. É assim o lema do hipócrita, da hipócrita. Por quê? Porque eles possuem uma necessidade de estar sempre sob os holofotes, irmão. Sempre. É aquela ideia, eu peço perdão, mas é aquela ideia verdadeira, irmão. A pessoa pega um microfone para falar, acabou. O pastor dá oportunidade para ela cantar, ela canta, ela prega, ela faz sermão, ela profetiza, ela faz de tudo. Tem que estar nos holofotes, irmão. Hipócrita. Por quê? Ele tem que mostrar para nós, para todos os seus, para a plateia, que ele tem uma vida que ele não possui em casa. E aí ele reafirma o seu alter ego negativo, o seu alter ego fingido, uma pessoa que ele não é. Ok? Independentemente de onde ele esteja, ele vai fazer de tudo para chamar a atenção. De todas as formas, irmão. Quando você vê uma pessoa bobo da corte, não estou dizendo que todo seja, mas eu estou dizendo que, infelizmente, todo hipócrita, ele é uma pessoa que está debaixo dos holofotes, sabe? É a pessoa que você olha assim e de longe você vê a criatura. E não só os hipócritas, né? Mas à frente eu quero falar sobre os narcisistas. Os narcisistas que não são ocultos também estão sempre debaixo dos holofotes, irmãos. E pior do que um hipócrita é um narcisista. E nós falaremos isso mais à frente. Mas agora vamos terminar o nosso estudo sobre hipocrisia, né, pastora Kênia? Então, os hipócritas, eles estão sempre debaixo dos holofotes. Eles utilizam de diversos artifícios para chamar a atenção, para mostrar que são superiores ou necessários. Aqui se aplica, irmão, outras características já citadas algumas atrás. Ou seja, para chamar a atenção, ele vai fazer fofoca, ele vai ajudar, ele vai ser piedoso, ele vai na sua casa contar a novidade acontecendo na casa da irmã e depois ele fala alguma coisinha para mostrar para você que ele é maravilhoso. Então, irmão, é uma emaranhado, uma trança de, como eu falo, de doença psíquica
e falta de caráter muito grande essa pessoa possui. Tá, irmão? Porque aqui não tem outra coisa de falar. O caráter dele não é moldado em Cristo, nem começou a ser moldado, tá, irmão? Uma pessoa que possui a característica de hipócrita, ele nem começou a ser moldado por Deus, porque ele não deixou. Para quê? Porque para Deus começar a moldar, o Espírito Santo de Deus trabalhar nas nossas vidas, nós temos que deixar a velha natureza. E se nós usamos uma máscara, assim como todos os hipócritas usam, nós não deixamos a velha natureza. Nós estamos ainda na velha natureza. E essa velha natureza ela está só sendo escondida atrás de uma máscara, porque nós não queremos deixar que ela transparecer quem realmente somos. Quando eu digo somos os hipócritas, né, irmãos? E mais uma vez, eles fazem isso para chamar a atenção, irmão, porque eles são tão vazios, e eles querem preencher o vazio deles, e aí eles fazem de tudo para chamar a atenção. De tudo. O hipócrita, irmão, ele tem um vazio existencial e para se sentir especial, ele precisa ser o centro das atenções. Ele precisa ser aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela moça, aquele menino, aquela menina, que a gente olha e fala assim, nossa, que menino especial, que rapaz especial. Se a gente não falar isso, ele vai fazer de tudo que a gente fale isso. E se ele fizer de tudo para que nós o tratemos de maneira especial e nós não o tratarmos e mostrarmos o espelho para ele, para que ele veja que ele está usando uma máscara, ai Jesus, você e eu viraremos alvo, irmão, alvo dessa pessoa. E tudo isso que nós estamos falando aqui até agora, desde o ponto 9, nós vamos falar até o 10, eles irão usar contra nós. O tópico 10 fala o seguinte sobre a pessoa hipócrita: eles fazem de vítimas. Irmão, se você expõe um hipócrita, assim como o narcisista expor, você está mais ou menos enrolado. O narcisista é capaz, inclusive, se ele tiver problemas de sociopatia, de sociedade, ele é capaz até de matar. Mas o hipócrita, irmão, ele tanto quanto esse narcisista, ele vai ficar em público, ele vai chorar, porque ele é um indivíduo, irmão, que ele não assume responsabilidade. Ele não assume que ele erra. Se você falar para ele errou, ele dá um jeito de mudar de assunto, conta uma piada e vai para um outro assunto, começa a dançar, contar piada, rir alto, que é para quê? Para tirar o foco dele. E se você voltar o foco para ele vai se fazer de vítima, tá? Ele sempre dá um jeito, ou ela, de encontrar um culpado por tudo que ele faz e colocar nas costas de outra pessoa. Por quê? Porque ele é um transferidor de responsabilidade. Ele não assume responsabilidade nenhuma. Ele só assume se, ao assumir uma responsabilidade, isso lhe conferir algum status, alguma promoção e ele for destacado. Caso contrário, ele não assume. Se ele assumir um pecado na frente da congregação, você pode apostar que ele assumiu, porque todo mundo vai pensar que ele é mais santo que os demais. Ou porque ele está numa posição de liderança, ele vai poder dizer, você lembra que eu me coloquei de prova? Mas, irmão, se ele se põe de prova e depois ele joga isso na cara do outro, nem queira saber o que ele está escondendo aí, hein? Se ele teve coragem de mostrar um pedacinho, nem queira saber das outras coisas. Só o Senhor Jesus, tá? Se a gente bota o espelho na frente dele e mostra que, ó, tá aqui quem você é, tira a máscara e bota o espelho, ele vai se tornar frágil, ou ela vai se mostrar indefeso, tudo para não arcar com as consequências das suas ações, das suas atitudes. E ai daquele ou daquela que botar o espelho na frente desse indivíduo, vai sofrer as amargas consequências. O chicote da fofoca, da maledicência vai virar para cima dessa pessoa. Por isso que quando alguém vem falar mal de outra pessoa para mim, principalmente com uma emoção de ódio, de raiva, eu não analiso a outra pessoa, eu analiso a pessoa que está contando as coisas para mim, porque ela está dizendo muito mais sobre ela do que da outra pessoa, certo? Porque com uma pessoa normal, ela não faz isso. Uma pessoa normal, quando ela é confrontada com o pecado dela, ela sente vergonha e não consegue nem falar. E quando ela fala, ela pede desculpa, ela não se faz de vítima e ela não bota a culpa em ninguém, ela não traz um terceiro para a situação. Sabe aquela pessoa que você fala assim, mas você bebeu por quê? Ah, porque eu bebi, mas o Joãozinho estava comigo, eu bebi porque ele bebeu. Tipo assim, se o Joãozinho, que é mais espiritual, bebeu, por que eu não ia beber? Aquela ideia, tá todo mundo fazendo, por que eu não faço? Essa pessoa é uma pessoa hipócrita, irmão. Uma pessoa que não assume responsabilidades. Irmão, errar é do ser humano.
Assumir a falha é de uma pessoa digna de caráter. E assumir uma falha sem jogar ninguém no lodo. Sem pegar ninguém para Cristo depois. É assumir a falha. Que, irmão, arrependimento é... Quando eu me arrependo, eu volto atrás e não volto nunca mais a praticar aquelas coisas. Se eu bebo e eu digo que me arrependi, mas depois eu volto e torno a beber, eu nunca me arrependi, eu senti remorso. Se eu sou adúltero e eu peço desculpa para o meu esposo ou para minha esposa e eu volto a adulterar, eu nunca me arrependi de ter adulterado, eu só senti remorso. Entende o que eu estou dizendo para você, meus irmãos? Então, o hipócrita, ele só sente remorso, arrependimento não. No fim das contas, a melhor maneira, meus amados, de nós descobrirmos se uma pessoa ela é sincera ou hipócrita é perceber se ela age com naturalidade ou ela está a todo momento tentando provar que é uma verdadeira persona buena, uma persona maravilhosa, né? Como dizem os espanhóis, uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa necessária, uma pessoa útil. Tá vendo? Eu sou melhor, tá vendo? Irmão, porque essas pessoas não conseguem esconder, tá? Afinal, a honestidade é uma característica inerente ao caráter de todas as pessoas que são moldadas em Cristo. A honestidade. Tá? A honestidade ela vai gerar frutos, como as escrituras diz, digno de arrependimento. A honestidade vai gerar fruto digno de arrependimento, ok? A falsidade não, a falsidade gera remorso. O remorso gera novos pecados e vingança, irmão, porque a pessoa vai tentar se vingar da pessoa que lhe chamou a atenção ou tentou corrigir. Certo? Então, fuja dessas pessoas que estão sempre querendo provar que são honestas, pois na verdade não é bem assim. Nós, irmãos, para mostrarmos se nós somos honestos ou não, se nós somos verdadeiros ou não, se nós somos bons ou não, isso tem que estar nas nossas atitudes. E essas atitudes não podem, grava isso, de forma nenhuma ferir a dignidade de Deus e a dignidade humana. As duas coisas casadas. Ou seja, não pode contrariar as escrituras. Contrariou as escrituras, aleluia. A gente tem que ficar com um alerta. Tratar bem, respeitar, mas não conviver. Beleza, irmãos? Nós vamos ler agora, então, o que Jesus Cristo falou sobre os hipócritas para que as pessoas que nos ouçam possam entender o quanto isso é abominável para o Senhor Jesus Cristo, para Deus. Vamos analisar as Escrituras. Lembra que eu falei do capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo 23? Vamos analisar esse capítulo 23, do versículo 23 ao 33. Está escrito o seguinte: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois vocês dizimam a hortelã, o edro, o cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores de cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante ao sepulcro caiado, que por fora realmente parecem formosos, mas no seu interior estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas no seu interior estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos nos tempos dos nossos pais, nunca nos associaríamos a eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos estão afirmando que são filhos de assassinos. Vós mesmos testificais que sois os filhos daqueles que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como você vai escapar da condenação do inferno?
Até aqui, irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23 ao 33. Vamos analisar versículo por versículo. Primeiro, versículo 23 desse capítulo 23. O que Jesus Cristo falou dos hipócritas? Que os hipócritas davam o dízimo de tudo que tinham para o templo. Ele dava o dízimo do dinheiro, do cominho, que é das iguarias, da fazenda, de tudo que eles ganhavam, ele separava e dava o dízimo e deixava que todas as pessoas soubessem. Mas na hora de ajudar o necessitado, sabe, aquelas pessoas que não tinham nada para oferecer para eles, eles desprezavam. Jesus falava assim, ó, vocês fazem isso e desprezam o mais importante, o quê? A lei, a palavra de Deus, o juízo, que é a justiça, a misericórdia e a fé. O que adianta, irmãos? Eu ajudar pessoas que não precisam, eu devolver o dízimo, e tem pessoas dentro da igreja precisando de 1 quilo de arroz, precisando de pagar uma conta de luz, e eu não sou capaz de fazer isso. Jesus Cristo me chama de hipócrita, que eu dou isso, mas desprezo a lei. Por quê? Porque a lei fala que a verdadeira religião é cuidar dos pobres, das viúvas e dos necessitados. Se eu não faço isso, eu estou contra a lei, e é isso que Jesus está falando. E o que é a lei para Jesus? Vamos lá então para o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 36 ao 40, que diz o seguinte: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor o teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Irmão, olha o peso dessas palavras de Jesus. Se eu amar a Deus sobre todas as coisas, o meu próximo como a mim mesmo, eu já cumpri a lei e toda a profecia. Isso é, irmão, tremendo. Quer dizer, se eu estou passando fome, eu desejo que alguém me ajude na minha necessidade, logo quando eu ver alguém passando fome, eu vou ajudar essa pessoa em suas necessidades. Por quê? Por amor. Porque aquilo que eu quero para mim é o que eu vou desejar para o outro. Mateus capítulo 7, versículo 2. Aquilo que você quer que o outro faça para você, faça você primeiro. Por quê? Porque disso depende a lei e os profetas. Se eu faço para o outro aquilo que eu quero que faça para mim, eu já cumpri a lei e o profeta. E Jesus está dizendo aqui que esses hipócritas não faziam isso. Eles davam dinheiro para mostrar que eles eram bons. Mas o restante, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como esse próximo fosse ele, indiferentemente de poder, de posição social, eles não faziam isso. E por isso, Jesus os chamou de falsos, de mentirosos, ou seja, hipócrita. A lei de Jesus é a lei do Evangelho, que é amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. O amor nunca busca o mal, ou seja, o amor ao próximo, ele não busca o seu próprio interesse, ele não conduz com o outro de maneira inconveniente. Ele não pensa, será que eu vou ajudar a irmã Maria? A irmã Maria não me ajudou, a irmã Maria eu não acho que ela é crente de verdade, então eu não vou ajudar a irmã Maria. Peraí, não, a irmã Joana, nossa, a irmã Joana tem uma família, nossa, a família da irmã Joana é poderosa, eu não vou ajudar a irmã Joana, tem a família dela. Irmão, e aonde ficam as suas ações? A Bíblia fala, o amor faz somente o bem. E ele não age inconvenientemente. Por quê? A Bíblia manda eu tratar o próximo como eu gostaria de ser tratada. Não manda eu ficar analisando se eu posso, se eu devo, eu não vou fazer por causa disso ou daquilo. Não, você estivesse lá, você gostaria como você gostaria de ser tratada. Então é aí que entra, irmão. É a maneira como nós gostaríamos de ser tratados. No versículo 24, Jesus fala o quê? Que por essas pessoas darem o dízimo, que ele fala, olha, não é para você deixar de dar o dízimo. Ele não está falando que vai comprar uma cesta básica e deixa de dar o dízimo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, pare de tentar dar somente o dízimo, porque com isso você está querendo comprar a Deus e o favor das pessoas, e dê também o dízimo, não só também o dízimo, mas também ajude as pessoas. Porque hoje há muitas pessoas pregando contra o dízimo que não é bíblico. Isso não é verdade, esse versículo diz isso, que a gente deve continuar dando dízimo e atendendo aos necessitados. É bíblico. Pastor, eu discordo de você, você tem toda a liberdade de discordar, mas a casa de Deus não vive de sonhos, não vive de sorrisos, vive de pagar água, luz e energia, e de cesta básica.
E isso ajuda com os dízimos e ofertas. É para isso que servem os dízimos e as ofertas da igreja. Amém? Então, a Bíblia manda eu ajudar o pobre necessitado, levar a cesta lá e também não deixar de dar o dízimo para a congregação, porque isso também é um equívoco. Aí lá no versículo 24, ele vai nos chamar de cegos se nós não fizermos a coisa certa. Versículo 25, Jesus fala, limpai o exterior que os hipócritas limpam por dentro do copo, por fora do copo, por fora do prato, mas o interior está cheio de rapina. O que Jesus quis falar com isso? Que a pessoa que age com rapina, que o seu interior está cheio de rapina, é uma pessoa que tem uma ambição desmedida, que não olha os meios para atingir os seus fins. Sabe aquela ideia de não importa como, importa que eu consiga? Deus não agrada disso, porque isso é uma pessoa hipócrita. Pessoa com grande ambição, que não olha os meios para atingir uma finalidade, é uma pessoa que não é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E quando a pessoa faz isso, a Bíblia fala o quê? Que ela rouba e extorque a outra pessoa de forma violenta. E aí lá no versículo 26, Jesus vai dizer, são hipócritas e cegos que fazem isso. Amados e amadas, até aqui entenderam? Vamos ao versículo 27 então. Aí ele vai continuar dizendo o Senhor Jesus, que essas pessoas que são hipócritas, elas são semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora estão com a fina camada de cal e por dentro cheio de ossos de mortos. O que é uma fina camada de cal, irmão? Sabe quando você não tem dinheiro para comprar tinta? Aí você quer dar assim, aquela enganadinha básica, você compra o cal e passa o cal. Aí por dentro, por fora fica parecendo lindo, mas por dentro não é bem assim. Então, o cal, irmão, ele ajuda a mascarar, disfarçar a ausência da verdade, do verdadeiro cuidado que seria realmente pintar essa parede. Mas eu não tenho dinheiro, logo eu vou disfarçar com o cal. Mas o interior está cheio de ossos de mortos, ou seja, são podres por dentro, mas com uma aparência de bela, de bonita. Mas o túmulo é fétido, podre e a pedra pintada de cal branca por fora, irmão, porque o cal é branco. Ou seja, as pedras por fora é coisa linda, maravilhosa a sua aparência, mas por dentro é fedor, é podridão. Dizer, meus queridos, nos tempos de Jesus, que os judeus tinham em seu interior ossos de mortos, era afirmar que eles eram impuros, que eles eram o quê? Não estava apto para ficar no meio das pessoas. Isso está em Números no capítulo 19, versículo 11. Aquele que tocar em algum morto ou cadáver de qualquer homem ou mulher, imundo será por 7 dias. Mas nós devemos lembrar aqui, irmãos, vamos tratar a palavra impuro ou imundo como ela realmente era tratada. Vamos tirar do contexto histórico, não. Naquela época, essas leis eram para preservar a saúde do povo, porque se você naquela época não tinha médico com a medicina avançada, encostasse no morto, logo você ficaria doente. Então hoje, quando Jesus fala isso nos tempos de Jesus, era da mesma forma. Então hoje, se a gente se preocupa tanto com comer, tanto com a aparência, passar uma maquiagem, ficar disfarçado, uma roupa, mas não cuida do interior, a gente vai ficar doente, irmão. A gente vai ter doenças psíquicas, psicossomáticas. Depois do psicossomático, elas vão para o físico. Devemos lembrar, irmãos, que essas proibições era para livrar o povo das doenças. Então Jesus está alertando aqui que todo hipócrita, ele é um doente. Ele é um doente, ele é cego, ele é um doente, tá? Então, quando a pessoa naquela época ficava impura ou era imunda, ela era doente. Na realidade, Jesus queria dizer para essas pessoas, não façam isso para que vocês não fiquem doentes. Então, a pessoa hipócrita, ela é uma pessoa doente, e doente de forma psicológica, psíquica, ok? Ter, portanto, ossos de mortos dentro de si é estar doente, precisando o quê? Ser curado. Então, quando a gente está tratando da hipocrisia, meus irmãos, não é para você rechaçar, diminuir a pessoa que age com falsidade, não. É para que nós possamos curar essa pessoa, e a gente só vai curar o hipócrita com a verdade, e com a verdade dita com amor. Certo, irmãos? Eu sei que aqui enquanto eu prego eu estou sendo dura com a hipocrisia, não com a pessoa hipócrita. Amém, meus queridos? Estou te mostrando dura com tudo que significa hipocrisia, para que você entenda o tanto que isso é pesado. Mas você, se porventura estiver agindo com hipocrisia, procure ajuda, porque doentes não vão herdar o reino dos céus. Amém? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você estiver me assistindo. Tudo bem com você, meu irmão, minha irmã?
Eu espero sinceramente que você esteja bem e que as bênçãos do nosso Deus estejam sobre a sua casa, sobre o seu trabalho e sobre a sua vida. Hoje nós continuaremos com o nosso estudo sobre hipocrisia. Afinal de contas, eu sou hipócrita? Olha agora no espelho, meu irmão, minha irmã. Olha no espelho e pergunta para você: eu sou hipócrita? Sou hipócrita? Perguntou? Então vamos voltar à análise do Evangelho de Mateus, capítulo 23, que nós estamos analisando do versículo 23 ao versículo 33. Nós analisamos até o versículo 27 na pregação de ontem. Hoje, na quarta parte do estudo, nós iremos começar pelo versículo 28. Vamos lá então. O versículo 28, Jesus Cristo fala o seguinte: pareceis justos, mas por dentro está cheio de hipocrisia e iniquidade. Irmão, uma pessoa que parece justa é aquela pessoa que faz as coisas de maneira em que as pessoas acreditam que aquilo que ela está fazendo produz justiça. Exemplo, deixa eu pensar aqui no exemplo de justiça falsa. Eu vou falar e se você for lembrar de um exemplo de justiça falsa, deixa aqui no comentário, ou então você vai me entender o que eu estou falando, tá? E vamos passar então, que é uma pessoa que ela hipócrita, ela parece justa e ela está cheia de iniquidade. O que é iníquo, irmão? É um indivíduo que está acostumado a pecar. Ele não peca por acidente. Ele peca porque ele acredita que ele é o mais gostoso, Deus vai perdoar ele mais que as outras pessoas. Ou ele peca porque ele acha que o que ele está fazendo não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tá tudo certo, tá tudo direitinho, sim senhor. Mas não tá não. Se Jesus voltar, se ele estiver desse jeito, não vai ficar bom pro seu lado das coisas, ok? Então, uma pessoa iníqua, ela tem o hábito de pecar, não se importa mais com as consequências, com a vergonha de cometer tais pecados. Por quê? Porque ela tem um falso ego, né, irmão? Uma falsa imagem de si mesma. Tanto que algumas pessoas você vai ver falar o seguinte: eu já ouvi, abrindo aqui um parênteses para contar experiências, eu já ouvi uma pessoa falar assim: aquele pastor fulano de tal, ele adultera sempre, a mulher sempre perdoa, mas ele está sempre adulterando. Aí a gente foi questionar o pastor em questão, por que ele adulterava? Sabe o que ele falou? Que Deus não preocupava com ele adulterar, não, e Deus perdoava, porque Davi adulterou e Deus perdoou ele. Então ele podia continuar adulterando, que Deus ia continuar perdoando ele. Irmão, esse indivíduo, irmão, ele vive uma falsidade, ele é um hipócrita e é um iníquo, como diz o versículo 28. Ele está com aparência de justiça. Qual que é a aparência de justiça? Pegou um versículo bíblico para as suas atitudes parecerem justas, mas não são. As suas argumentações, a sua falácia é para mostrar o quanto ele é ignorante acerca das escrituras e o quanto ele não conhece o Deus que ele diz servir, embora ele seja um pastor. Irmão, misericórdia. Deus não vai falar assim: porque a pastora Kenny é a mais gostosa, a mais linda, bambambam do pedaço, a pastora Kenny é a escolhida, geração eleita, sacerdócio real. Logo, tudo que ela fizer eu já perdoei de antemão, predestinação perdoada. Irmão, toma cuidado que você vai acordar queimando no fogo do inferno com essas ideias. Porque a Bíblia diz: não erreis. De Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Você pregando essa mentira, vivendo essa mentira, você vai atrair muita gente para o inferno. E você acha que se você atraindo as pessoas para o inferno, Deus não vai tomar conta disso de você? Você não vai prestar conta disso para Deus? Não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Você não vai colher pecado, você não vai plantar pecado e colher bênção não, irmãos. Porque, irmão, por incrível que pareça, tanto o hipócrita como o narcisista, eles conseguem acreditar que vai plantar pecado e vai colher bênção, que vai plantar inferno e vai colher o céu. Como assim? Que escritura é essa que você anda estudando ou fingindo estudar? Porque tem gente que só abre a Bíblia quando está na igreja, ou abre a Bíblia naqueles versículos idolatrados dela. Salmo 91 e 23 é a idolatria de todo cristão. Larga de ser idólatra usando as escrituras, começa a estudar, porque a Bíblia fala: o meu povo foi levado cativo por falta de conhecimento.
Conheceis e prossigais em conhecer o Senhor. Conhecer e prosseguir. Todos os dias você precisa conhecer o Deus que você serve. Ler as Escrituras para quê? Para mim que você tem que ler? Não, é para você. Eu leio as Escrituras para mim. Eu fiz um estudo de hipocrisia pensando em mim. E à medida que eu compartilho esse estudo, essa pregação com você, vai servir para você também. Isso é congregar. Você escuta o que eu estou ensinando, porque eu estou exercendo o dom que o Senhor me deu de ser ministra da palavra de Deus, de ser professora da palavra de Deus. Eu compartilho com você, eu cresço contigo, você cresce comigo e nós nos moldamos à imagem e semelhança de Cristo. Nosso caráter começa a ser transformado de acordo com o caráter de Cristo. Aí, meus queridos, nós vamos chegar lá no céu e aí nós vamos ouvir falar assim: quem são estes? Estes são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quem é? Pastora Kenny, você que está me ouvindo. Quem pode dizer amém? Escreve aí embaixo, amém. Sou eu que sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Escreve aí, irmão. Pode dizer com toda autoridade: sou eu que sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Amém? Vamos para o versículo 29. Enfeitam e adornam as sepulturas das pessoas justas. Eles deixaram para honrar, irmãos, as pessoas depois de mortas. Eles falaram que Jesus falou que vocês enfeitam os túmulos dos profetas e dão honras para os profetas depois de mortos. Mas enquanto eles estavam vivos, diziam que era profeta do diabo, diziam que profetizavam em nome de Belzebu, diziam que era tudo mentira. Jeremias, o quanto Jeremias sofreu para falar para a nação que ia cair, que eles iam ser prisioneiros de Babilônia, mas estava todo mundo em bonança, todo mundo comendo, se farturando do bom e do melhor. Ninguém acreditou em Jeremias e o que? Jogaram Jeremias na cisterna. Então, irmãos, isso é o hipócrita. Ele fala: se eu tivesse lá, isso não tinha acontecido. Lembra de Pedro? Ah, Senhor, isso não vai acontecer. Enquanto nós não permitimos o Espírito Santo de Deus entrar no nosso coração e mudar o nosso caráter, para que nós fiquemos com o nosso caráter na semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos continuar, irmãos, distorcendo as Escrituras ao nosso bel prazer. Ok? Se eu não quero deixar um pecado, eu vou usar as Escrituras para não deixar esse pecado. E aí, irmão, eu não tenho Deus como meu Deus, eu tenho o meu entendimento, a minha ciência, a minha racionalidade como Deus na minha vida. E isso não vai dar certo. Isso tem todo o procedimento para dar errado, irmão. É uma gama de situações que vai resultar no verdadeiro fracasso. Irmãos, estão ouvindo aí os fogos de artifício, deve ter algum jogo aí, então eu espero que os irmãos não se incomodem com isso. Eu vou continuar mesmo com barulho, amém? Conseguiram entender, irmãos, versículo 29? Que eles adornavam a sepultura dos profetas, dos justos, tá? Depois de mortos. Por quê? Porque em vida nenhum deles honraram essas pessoas. Quantos de nós vemos profetas e não honramos os profetas, homens e mulheres de Deus, enquanto eles estão vivos? Depois, quando morrem, a pastora Kenny era uma grande mulher de Deus. E o que você fez para a pastora Kenny enquanto estava viva? O pastor João, nossa, o pastor João era maravilhoso. Mas não era você que estava falando mal do pastor João? Agora, depois que morreu, todo mundo virou santo? Não, irmão, sabe por que as pessoas, todo mundo vira santo depois que morre? É porque a pessoa tá mostrando que ela é boazinha. Ela não quer mostrar o caráter da pessoa que partiu. Ela quer mostrar que ela é boa. Porque aí você escuta a pessoa falando e você fala: essa pessoa realmente foi boa da pastora Kenny. Será que foi, irmão? Jesus falou isso. Vocês são hipócritas. Vocês, quando esses profetas estavam vivos, quando esses homens e mulheres estavam vivos, vocês os amaldiçoaram, os apedrejaram, os prenderam, mataram. Isaías foi cerrado ao meio. Vocês mataram homens e mulheres de Deus e agora está dizendo que foram seus pais. Pois eu digo para vocês, isso são palavras de Jesus, meus irmãos, que vai vir dias que vocês vão continuar matando profetas. Por quê? Porque vocês são falsos e hipócritas. Vocês são hipócritas. A sua boca fala do que está longe o seu coração. Porque fora estão todo mundo pintado com cal, parece branquinho, mas por dentro é podridão de espírito. Foi isso que Jesus falou. Vamos analisar o versículo 30, 31 e 32. Assumiram que os pais deles, essas pessoas assumiram que os pais mataram os profetas que eram inocentes. Jesus riu na cara deles, irmão. Jesus foi irônico. Vocês estão assumindo que vocês, seus pais, mataram os profetas. Quando vocês estão assumindo isso, vocês estão dizendo: eu sou filho de assassino.
E vocês, eu vou te provar que vocês não são só filhos de assassinos. Vai ter, depois que eu for, os meus discípulos, vocês vão matá-los, encerrá-los em prisões, persegui-los e apedrejá-los, para mostrar que vocês têm uma herança maldita de assassino na casa de vocês, que vocês não pediram perdão e nem se arrependeram dessa herança maldita de assassinos. Você precisa pedir perdão dessa herança, ou você vai produzir, vai pegar essa herança de assassino e vai produzir os mesmos frutos que os seus pais produziram. Foi isso que Jesus Cristo disse para eles, irmãos, nesses versículos. Jesus os desmascarou e disse para eles que eles eram fingidos em suas declarações e que elas não condiziam com a verdade e que só tinham um fato que eles diziam que era verdade, que eles eram filhos de assassinos, filhos de homens e mulheres que mataram homens e mulheres de Deus. Muito sério, irmão, isso, muito grave. E aí, meus queridos, nós olhamos para tudo isso e eu te pergunto, desde o versículo 23 ao versículo 33 do capítulo 23 do Evangelho de Mateus, o que Jesus Cristo pensa dos hipócritas? Ele chamou de serpente, raça de víboras, que estão condenadas ao inferno. Mas pastora, tudo bem, a senhora falou o que é hipocrisia, a senhora explicou qual é o comportamento e as características do hipócrita, a senhora nos mostrou o que Jesus pensa sobre o hipócrita, mas afinal, como lidar com a pessoa hipócrita? Vamos lá? Vamos tentar, irmão, pensar sobre isso, porque nós vamos tentar pensar que uma fórmula, irmão, uma metodologia 100% eficaz vai ser a vigilância de acordo com as Escrituras. Se você não ler as Escrituras, você nunca vai se ver livre de um hipócrita. Um filósofo chamado, um pensador, vamos dizer assim, William Hazlitt, ele diz o seguinte: o único vício que não pode ser perdoado é a hipocrisia. O arrependimento de um hipócrita é em si mesmo hipocrisia. Ele foi duro aqui em suas palavras, irmãos, mas Jesus também foi. Jesus falou, raça de víboras, serpente raça de víboras. Como você vai escapar da condenação do inferno? Se Jesus falou como, irmão, é porque a coisa não seria fácil. Aqui para o filósofo, ele diz que não tem como deixar de ser hipócrita, que só o pensamento de deixar de ser hipócrita já é uma hipocrisia. Por quê? Porque é muito, muito difícil deixar de ser hipócrita. Primeiro a pessoa tem que assumir que é hipócrita. E se ela vive debaixo de um falso alter ego, de um falso eu, ela jamais vai assumir isso se não tiver alguém que tenha ousadia e coragem para botar um espelho na frente dela. E muitas vezes, muitas pessoas não querem fazer isso. Ou para não entrar em contradição, ou para não perder aquilo que ela pode adquirir com essa pessoa hipócrita, não é mesmo? Para não criar uma confusão, ou para simplesmente, o problema é dele. Mas a gente sabe que se nós somos da família de Deus, irmãos, e nós conhecemos as Escrituras, a Bíblia fala para a gente chamar o irmão em particular e tentar ganhá-lo para Cristo, né? Porque senão nós seremos responsáveis. Mas vamos lá então, como nós vamos lidar com o hipócrita? Primeiro, cuidado com o que você conta para o hipócrita. Não é para você deixar de se relacionar com ele, é para você ter cautela ao se relacionar. Os hipócritas, irmão, não devem saber de coisas confidenciais nossas e nem dos outros. Segredos, não conte. Se você tiver aquele sentimento, confie nos seus instintos, que às vezes não são os seus instintos, é Jesus te falando. Toma cuidado com o que você está falando, tá? Confidências, irmãos, toma cuidado. Segundo, mantenha a distância do hipócrita. Tenha um bom relacionamento com ele à distância. À distância, tá, irmãos? A distância física é uma boa solução para evitar, ok? E a distância virtual, se possível for, porque às vezes a pessoa não vai à sua casa, mas está te mandando mensagem, está vistoriando, está stalkeando suas redes sociais, né? Vistoriando suas redes sociais, seu perfil de WhatsApp, seu perfil no Instagram, seu perfil, sei lá da onde, das redes sociais, né? Então evita de estar expondo a sua vida, a sua privacidade aí, tá bem? Mantenha a distância, porque o hipócrita ele é uma pessoa tóxica, irmão. Ele vai fazer de tudo, irmão, para se sobressair, para ganhar vantagem. Para isso ele precisar pisar em alguém, ele vai pisar, ok? O que mais aqui que nós vamos falar? Manter distância. Em muitos casos, meus amados, essas pessoas tóxicas fazem parte do nosso grupo de trabalho, da igreja, amigos íntimos ou até mesmo parente, tá? São pessoas até mesmo da nossa família. E evitar é quase que impossível, se torna difícil. Mas o que você faz? Respeita,
né? A pessoa está conversando, abre a Bíblia e vai falar da Bíblia, irmão. É um bom assunto. Ah, mas eu não conheço muito da Bíblia. Liga a televisão, assiste um filme, bota um filme para assistir, ou fala uma notícia de jornal, faz um café, canta, ora e vai. Despede, irmão, vai com Deus, Jesus te abençoe, entendeu, irmão? Terceiro, não tente gostar dessas pessoas. Irmão, amar e gostar são coisas distintas. Amar é respeitar, responsabilizar, cuidar e compreender essa pessoa. Compreender também não é aceitar. O que é gostar? Ora, se é uma pessoa fingida, falsa, que tem a característica de mentir e fazer fofoca, eu vou amar ela, porque amor não é sentimento, é decisão. Eu posso cuidar dela, eu posso compreender, eu posso respeitar e me responsabilizar por ela. Porque para isso eu não preciso conviver com ela. Nem debaixo do mesmo teto e nem, sabe, nos grupos que eu frequento. Não preciso conviver com ela. Mas para gostar, irmão, aí vai haver uma convivência, ou num grupo específico, ou dentro da minha casa. Ora, eu posso amar muitas pessoas, mas eu gosto de poucas. Porque para gostar, eu convido a pessoa para vir à minha casa, eu gosto de cozinhar, eu cozinho para essa pessoa. Se eu gosto muito das pessoas, eu escrevo um poema para ela, eu escrevo alguma coisa para ela, eu faço um crochê para ela. Isso é gostar, irmão. Para amar, eu não preciso fazer essas coisas. Eu não preciso chamar ela da minha casa para cozinhar, não preciso chamar ela para o cinema, não preciso chamar ela para o jantar. Tá? Então, evite. Não há muito que possamos fazer com relação à pessoa hipócrita. Tentar gostar delas não é o melhor que nós podemos fazer. Nós nunca sabemos se nós seremos vítimas dessa pessoa ou não. Então o que nós vamos fazer? Amá-la. Amar não é, repito, sentimento, é decisão. A decisão de respeitar essa pessoa, de responsabilizar por ela quando necessário for, de cuidar dela quando necessário for, de compreender, apesar de não aceitar essas coisas. Gostar dela implica em abrir a porta da minha casa. Aí já é outra coisa. Gostar dela implica em abrir a porta do meu coração. Aí já é outra coisa. Consegue entender, meu querido, a diferença de gostar e amar? Gostar vai implicar que, sim, se no meio da noite eu tiver que fazer uma festa ou fazer um jejum, eu vou convidar essa pessoa para a festa no meio da noite ou um jejum. Você está entendendo, irmão? O gostar, ele envolve amor e um pouco mais de intimidade. Outra coisa, mantenha a calma, tá? Tirar da caixa pode ser uma forma que, sabe, você pegar aquela longanimidade lá, os frutos do Espírito, pensa, não, vou exercer agora a paciência e a longanimidade, que é os frutos do Espírito Santo, está em Gálatas. Para quê? Para lidar com esse indivíduo. Não vamos dar a eles, irmãos, a oportunidade de agir conosco com esse falso ego, né? Com essa falsa persona que ele gosta de apresentar diante de todos, que é uma persona fingida, uma hipocrisia. 5. Vamos respeitá-lo, como eu disse agora há pouco. Amar implica respeito, tá? Ser legal não significa permitir o desrespeito. Você não permitir que ele fofoque com você na sua casa também, não significa que você esteja desrespeitando ou tratando mal. Você está sendo só íntegro. Seja, olha, eu não gosto que você fale das pessoas assim, eu peço por favor que não fale. Vamos mudar de assunto e muda. Amém, irmãos? Seja respeitoso. Por último, vamos usar o humor. E tá aí uma coisa que a pastora Kênia precisa trabalhar muito, o humor, porque eu sou uma pessoa muito sistemática e séria, né? Eu não rio de qualquer coisa. Faz parte do meu temperamento, né, irmãos? Porque eu sou uma pessoa introvertida, não parece, mas sou, né? Não gosto muito de tu tá rindo, parecendo uma hiena. Você não vai me ver fazendo isso. E quando eu estiver fazendo, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus está pulando dentro de mim. Porque eu não sou uma pessoa de ficar rindo por tudo e por nada, ou ficar fazendo piadinha com coisa séria. O que é sério, que não é sério, não é sério. E eu separo bem as coisas, tá? Então, leve as coisas, não começa a dar, irmão, você tá falando dele, peraí que eu vou chamar ele agora, peraí. Faz a brincadeira de leve, viu, irmão? Você não vai gostar, então vamos mudar de assunto? Muda de assunto, amém, irmãos? Para concluir, versículo 38 e 39 do capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Qual foi a conclusão que Jesus chegou? Eis que a vossa casa vai ficar deserta. Se você não deixar de ser hipócrita, Jesus fala que a sua casa vai ficar deserta. É a sua casa tanto física quanto espiritual. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus está falando o quê? Se você não mudar, se você não transformar por si só,
tá? Você vai chegar num estado tão deplorável enquanto ser humano, que você vai dizer que venha qualquer um para me ouvir, me dar atenção e me ajudar a sair dessa maldição que eu me encontro, que é essa falsa pessoa que eu criei para apresentar para a sociedade. Porque, irmãos, uma pessoa que é hipócrita, ela é escrava desse falso ego que ela criou, ela é escrava de agradar os outros, ela é escrava daquilo que os outros pensam. Por quê? Porque ela bebe para agradar, ela bebe para desagradar, ela se prostitui porque tá todo mundo prostituindo, ela dança porque tá todo mundo no grupo dançando, ela não tem domínio próprio de quem ela é. Aliás, ela nem sabe quem ela é. Então Jesus fala: eis que a vossa casa vai ficar deserta. Não, você que tem essas características de hipócrita, não se deixe ficar o seu interior deserto. Não vai ficar só vazio, vai ficar deserto, vai ficar árido. Por que deserto? Nada cresce no deserto, irmãos, se você não entregar para o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, nos diz: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Se você confessar agora o seu pecado: Pai, eu confesso que eu possuo traços de hipocrisia, que eu muitas vezes, a minha personalidade, o meu caráter condiz com o caráter de uma pessoa hipócrita. Eu te peço nessa hora, eu te confesso nesta hora o meu pecado e te peço perdão, e que o teu Espírito Santo de Deus entre em mim, faça morada, mude o meu comportamento, para que o meu comportamento se assemelhe ao do Senhor Jesus Cristo, para que o meu caráter seja moldado de acordo com as Escrituras, para que eu possa, Senhor, verdadeiramente ser reconhecida pelo seu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que esta palavra fale com você poderosamente. Irmão, compartilha, divulgue o nosso canal. Aqui tem mensagens que veio do céu para você, que o Senhor tem nos trazido e tem ajudado muitas vidas. Então compartilha, tem muitas mensagens aqui que pode falar com você. Vistoria o canal, escuta a mensagem, escuta a palavra de Deus. Nós estamos aí fazendo a leitura das Escrituras. Se você chega cansado em casa, não quer ler, coloca o áudio, vai ouvir, porque você vai ajudar a pastora Kênia a divulgar o canal, vai ajudar com que esse canal seja divulgado. Não é para mim ganhar dinheiro, irmão, mas para que a palavra de Deus seja, irmão, enraigada em todo quanto é lugar, e que as pessoas venham entender o verdadeiro evangelho e a verdadeira vocação de servir a Deus, e para que nós possamos chegar no céu junto, que mesmo que você não me venha conhecer pessoalmente, eu ou você, lá no céu, que nós venhamos saber que nós somos ligados por essa mensagem e por tudo que esse canal maravilhoso nos proporcionou. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amém? Deus te abençoe.